Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre derivadas, calculando derivada pelas propriedades. Lembrando que o cálculo da derivada ele é dado pelo limite, tá? De f de x mais Δx menos f de x sobre Δx quando Δx tende a zero. Esse limite todo, que dependendo da função pode se tornar complicado, a gente se resume a algumas propriedades, tá? Então aqui a gente tem algumas notações, tá? Eu estaria usando f', tá? Pode ser usado x', a derivada de y em relação a x, derivada de y em relação a x, derivada da função f de x em relação a x. Essas são as notações que encontramos na literatura, ok? Então, para melhor a gente conseguir entender, vamos ver algumas propriedades e junto já alguns exercícios, tá? Alguns exemplos. A primeira delas é quando minha função é constante. Então, eu tenho f de x igual a um c qualquer, onde que esse c pertence aos reais, então ele é uma constante, a derivada sempre vai ser zero. Então, se eu tiver f de x igual a 3, a derivada de f de x vai ser zero. Se minha f de x for raiz de 2, a derivada vai ser zero. Sempre quando não tem nenhuma variável junto. O argumento da função está aqui, ó, é x. Então, a variável da minha função é x. Aqui eu não tenho nenhuma, só tenho a constante, não tem nenhuma variável junto. Então, a derivada sempre vai ser zero. Na segunda, tá? Segunda propriedade, eu tenho a constante que multiplica uma função qualquer. Então, a derivada vai ser a constante que multiplica a derivada dessa função. No caso, se eu tiver a função 2x, tá? A hora que eu for derivar, eu vou ter a derivada de x, tá? Que aqui eu tenho 1, eu vou subtrair 1, vai dar 0. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, que é igual a 2, ok? Então, o que a gente faz assim, a derivada de uma constante, quando ela está junto com o argumento, ela nunca vai ser zero, tá? Ou que ela multiplica uma função qualquer, ela nunca vai ser zero, ela vai sempre se permanecer, ok? Agora, vamos lá, se eu tiver da potência, não importa qual que seria, tá? Qual o valor de meu n? Eu só sei que meu n pertence aos reais, ok? Meu n pertence aos reais. Então, se eu tiver aqui, ó, x elevado a um n qualquer, que seja uma potência qualquer, quando eu derivo, vai ficar n, x, n menos 1. Então, eu vou multiplicar pela minha potência e subtrair 1 no expoente, tá? Que é o que a gente fez aqui, ó. Eu tenho 1 menos 1, 0. Então, x elevado a 0, 1. Isso vale para qualquer valor que eu tiver, tá? Vale para qualquer valor de n, não importa a dimensão dele. Então, se eu tiver aqui minha f igual a x elevado a 10, quando eu derivo, eu vou ter 10, caiu, 10 menos 1, então vai ficar 10 que multiplica x elevado a 9. Isso vale para qualquer função. Se eu tiver 3, 4 termos, eu vou fazer a mesma coisa, somando ou subtraindo, eu vou fazer isso, essa continha aqui termo a termo. Vamos lá. Se eu tiver uma função do tipo 2x mais 4x ao quadrado mais 2, o que eu vou estar fazendo? Minha derivada. Eu vou estar fazendo 2, que aí eu caio 1 aqui, x, 1 menos 1, mais 4, que caio 2, x, 1, 2 menos 1, derivada era constante, eu vou usar essa propriedade aqui, 0. Então, vai ficar 2, aqui vai ficar 0, x elevado a 0 é 1, então vai ficar 2 vezes 1, 2. Aqui vai ficar 1, certo? Então, vai ficar 2 vezes 4, 8, x elevado a 1. Então, se eu somar e subtrair 0, não vai mudar nada. Então, a derivada tá aqui. Ok? Então, eu vou estar sempre assim, ó. Deu tombo,
tira 1. Então, se eu tiver uma função qualquer, aonde eu tenho essa derivada, são polinômios, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou estar usando sempre aqui, olha, cai 1 no expoente e multiplica pelo expoente. Então, vamos fazer assim, ó. Se eu tiver f de x igual a 5x menos 8x ao quadrado. A hora que eu derivo, eu vou ter 5, x que vai estar elevado a 1 menos 1, porque aqui vai ficar 1 multiplicando, menos 8, caiu potência, x, 2 menos 1. O sinal sempre permanece. Então, aqui, ó, eu tenho x elevado a 0, que é 1. Então, 5 vezes 1, 5, menos 2 vezes 8, 16. Eu vou ter x, 2 menos 1, x. Então, a minha derivada tá aqui. Ah, mas se eu aumentar a potência, tiver f de x, aumentar a quantidade de valores, ou aumentar a potência, ou termos, eu vou fazer o mesmo processo, ok? Então, vamos supor, eu tenho uma constante qualquer, menos x elevado a 10, mais 4x a terceira, menos 8x a 2, mais 2x a quinta, tá? Eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5 termos, potências variadas. Eu vou fazer sempre o mesmo processo quando eu vou derivar. Então, eu tenho aqui, ó, eu vou derivar a constante, vai ser 0, menos, aqui eu vou dar o tombo, então vai ficar 10, eu vou subtrair 1 do expoente aqui, então vai ficar x elevado a 9, mais, eu vou ficar 4, a hora que eu dou o tombo, eu vou multiplicar, então 3 vezes 4, 12, x, 3 menos 1, 2, menos, aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dar o tombo, então eu vou multiplicar 2 vezes 8, vai dar 16, x, 2 menos 1 elevado a 1, mais, vou fazer a mesma coisa, vou dar o tombo, então vai ficar 2 vezes 10, 5, 10, x, aqui eu vou subtrair 1, 4. Então, aqui diminuiu apenas o 0. Se eu não tiver 0, se eu tivesse assim, por exemplo, não tiver uma constante, f de x igual a 2x a terceira, mais 4x, mais 2x a sexta. Eu não tenho nenhuma constante, mas eu tenho pontos onde que ele pode se transformar em constante? Tem. Olha que eu derivo. Eu vou dar o tombo aqui, então eu vou multiplicar 6x, 3 menos 1, 2. Menos, olha que eu dou tombo aqui, eu tenho 1, então vai ficar 4. Que eu tenho 1 menos 1, 0, x elevado a 0, 1. Então, virou constante. Mais aqui eu vou dar o tombo, então eu vou multiplicar. 2 vezes 6, 12. X, 6 menos 1, 5. Então, significa o quê? Se eu olhar, a minha potência, ela sempre vai diminuir um número da potência. Se for 10, passa para 9. Se for 5, passa para 4. Se for 1, passa para 0. Se for 0, que é o termo que já está constante, no caso aqui, ele vira 0. E eu tenho sempre a potência multiplicando ele. Então, eu tenho o quê? Uma função que se origina de uma outra que a gente chama de original. Então, eu tenho que essa função, ela é obtida através dessa. Passa por um processo chamado derivação e encontramos essa função, ok? Então, aqui eu tenho o quê? Funções polinomiais, onde a gente pode estar fazendo essa derivada, tá? Se eu pensar na trigonométrica, eu tenho que f de x, cosseno de x, a hora que eu derivo, eu vou ter menos seno de x. Se eu pensar na função seno, a hora que eu derivo, eu tenho cosseno de x. Eu vou ter sempre o inverso, com exceção que o cosseno, quando eu derivo, é menos seno. Ah, eu tenho as funções exponenciais, f de x. Eu tenho ln de x, a hora que eu derivo. Eu tenho 1 sobre x. Então, são funções clássicas que eu preciso estar sempre me recordando dessas funções, ok?
não posso... Logaritmo, se eu pegar exponencial elevado a x, a função não se altera. Ela sempre vai ser elevado a x quando eu derivo, tá? Então, a logaritma, ele de x vai ficar 1 sobre x. A exponencial elevado a x, derivando, continua elevado a x. Então, aqui são algumas funções clássicas. Existem outras, que já são todas essas clássicas, a gente encontra tabelada. Qualquer livro de cálculo a gente consegue encontrar essas funções. E são funções que a gente precisa estar sempre em mente. Olha, derivei e acontece isso. Derivada é essa. Tem que sair direto, ok? Bom, se eu tiver agora um quociente, então eu tenho uma função no numerador e uma função no denominador. Quando eu derivo, eu vou ficar a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador sem derivar, copio, vezes a derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado. Então, essa daqui é o que a gente chama, tá, de regra do quociente. Nós já vimos a da potência, da constante e a constante por uma função, tá? Então, essa daqui, ó, é o produto, aliás, potência. Essa daqui é produto constante por função. E aqui, constante. Tá? E aqui a gente tem o quociente. Bom, para exemplificar do quociente, a gente pode pegar algo assim. Eu tenho uma função que ela é uma função no numerador e outra função no denominador. Então, eu tenho uma divisão. Tendo uma divisão, eu tenho um quociente. Aí, eu vou aplicar essa propriedadezinha aqui, ó. Então, para eu derivar, eu vou fazer f', vai ficar derivada do numerador. Então, eu vou aplicar o que a gente usou na potência, a derivada de x é 1, a derivada de 2 é 0. Ou eu posso usar a notação aqui, ó, vou derivar o numerador, vou copiar o denominador, menos, agora eu vou copiar o numerador e vou derivar o denominador. E vou dividir o denominador, pelo denominador ao quadrado. Bom, agora eu tenho que pensar o quê? Essa derivada aqui, ó, eu tenho derivada de x vai dar 1, de uma constante é 0. Então, essa derivada aqui é 1. Aqui eu copio, aqui eu copio, aqui eu vou derivar. A derivada de 3x é 3, derivada de 1 é 0. Então, essa derivada é 3. Então, como que vai ficar minha derivada? 1, que multiplica 3x mais 1, menos x mais 2, que multiplica por 3, que é minha derivada, que dividido pelo denominador ao quadrado. Então, 3x mais 1 ao quadrado. Então, vai ficar aqui, ó, fazendo a distributiva. Então, 1 que multiplica 3x mais 1 vai ficar 3x mais 1. Aqui eu tenho x mais 2 que multiplica 3. Como eu tenho menos aqui, vou fazer a regra de sinal menos com menos mais vai dar menos. 3 vezes x vai dar 3x. Menos com mais vai dar menos. 2 vezes 3, 6. Então, aqui, eu já estou ajustando a minha função, fazendo as continhas, mas o processo de derivada foi feito daqui para cá. Então, aqui eu tenho 3x menos 3x dá 0. 1 menos 6 vai dar menos 5. Sobre 3x mais 1 ao quadrado. Então, esse daqui é a derivada da minha função, que é um quociente. Lembrando que se eu derivar o numerador e dividir pelo derivado do denominador, que seria algo do tipo assim, ó, nesse caso, que é o que muitas vezes os alunos costumam fazer, eu tenho 1 dividido por 3. Isso aqui está errado, tá?
Olha a diferença para cá, muito grande. Então, isso daqui está errado. Eu não posso, de forma alguma, fazer a derivada do numerador dividido pela derivada do denominador. Eu tenho que usar a propriedade certinha para poder chegar na minha derivada correta. Então, toma cuidado com essas derivadas. Um outro erro que muitas vezes a gente pega é quando eu tenho a potência. Ah, eu tenho lá. Deixa eu fazer aqui no cantinho. Eu tenho a função 2x mais 3. Ah, aqui é zero, a hora que eu derivo, certo? Isso daqui, se eu derivar zero, tá correto. Ah, mas eu tenho a constante, então a constante zerou, ela some, vai ficar zero vezes derivada de x. Então, vocês colocavam, tem aluno que coloca 1. Então, isso daqui também é algo muito errado. Constante, ó, perto de uma variável ou do argumento, ela nunca some, ela não zera, tá? Então, isso daqui é um outro erro que a gente pega muito, que acontece muito, tá? Então, ó, vamos fazer mais um exemplozinho aqui, ó, usando a regra do quociente. Então, assim, a derivada do seno, eu vou precisar e lembrar a derivada do ln. Então, assim, só no cantinho, ó, eu tenho seno, a hora que eu derivo, ele vai ser cosseno de x. ln de x, quando eu derivo, 1 sobre x, tá? Então, aqui, ó, só um lembrete, porque a gente vai precisar usar a propriedade do quociente. Ó, eu tenho uma divisão. Se eu tenho uma divisão, quociente. Se eu tenho um quociente, sempre propriedade do quociente. Ok? Então, vamos lá, derivada do numerador. Então, aqui vai ficar, ó, derivada do seno vezes ln, menos seno vezes a derivada do ln de x sobre ln ao quadrado. Ok? Então, vai ficar a derivada do seno, cosseno de x, vezes ln de x, menos seno de x, vezes a derivada do ln, 1 sobre x. Isso daqui sobre ln ao quadrado de x. Bom, aqui, ó, se vocês perceberem, eu tenho quem? Eu tenho uma fração. Então, aqui eu tenho fração de fração. Para eu poder arrumar isso daqui, eu preciso fazer um mínimo múltiplo comum. Então, o que vai acontecer? Aqui eu tenho 1 como denominador, aqui eu tenho x, porque a hora que multiplica é uma coisa só, ok? Então, eu vou ter x como denominador, dividido por 1 vai dar x, que multiplica ali, então eu tenho x, que multiplica cosseno de x, multiplica ln de x, menos seno de x, que multiplica 1, seno de x. Isso daqui dividido por ln quadrado de x. Aqui, ó, eu tenho 1 como denominador. Então, para eu resolver aqui, ó, eu tenho divisão de fração. O que a gente faz? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso a segunda. Então, a hora que eu conservar a primeira, eu vou ter igualzinho, eu não vou mudar a primeira. Vezes a invertir a segunda. Então, se eu tenho ln de x, ln ao quadrado de x sobre 1, vai ficar 1 sobre ln ao quadrado de x. Então, essa derivada, ela vai ficar todo esse termo vezes 1, continua esse termo. Então, aqui eu só vou copiar. Não tem como juntar, não tem como subtrair, não tem como fazer nada, tá? Aqui eu vou multiplicar, então vai ficar x, que multiplica ln ao quadrado de x. Então, aqui eu tenho a derivada da funçãozinha que eu tenho ponto de partida, seno de x, ln de x, sobre ln de x, ok? Um outro exemplo seria quem? Um polinômio sobre ln, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó,
3x mais 1 dividido por ln de x. É um quociente, tá? Uma divisão. Então, eu vou usar a regra do quociente. Então, derivada do numerador, 3x mais 1 é 3, vezes ln de x, menos o numerador, 3x mais 1, vezes a derivada de ln, que é 1 sobre x, dividido por ln ao quadrado de x. Então, como que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu tenho 3 ln de x. Aqui eu vou fazer a mínimo múltiplo comum. Então, vai ficar x. Então, vem esse x multiplicando aqui, ó. Que aqui eu tenho 1 menos 3x mais 1 sobre ln ao quadrado de x. Aqui também é dividido por 1. Então, aqui eu tenho o quê? Um polinômio, tá? Que eu não tenho como somar nem subtrair. Então, vai ficar quem, ó? 3x ln de x menos 3x menos 1. Menos aqui, ó, pela regra de sinal, tá? Dividido por x vezes divisão de polinômio 1 sobre ln ao quadrado de x. Então, vai ficar 3x ln de x menos 3x menos 1 sobre x ln ao quadrado de x. Então, essa é a derivada que a gente tem. Então, pessoal, tem que tomar cuidado, porque eu não posso, olha, multiplicar esse x pelo x ln. Eu não posso subtrair esses x, tá? Porque aqui é o argumento do ln, aqui é uma outra função. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, aqui é a mesma coisa, eu não posso vir aqui multiplicar. Então, eu tenho que deixar dessa forma, ok?